Vamos mais uma vez nos harmonizando com essa aula, né? Entrar em sintonia com Deus e com Jesus nesse momento, abrir a nossa mente, o nosso coração e se conectar também com nossos amigos espirituais que estão sempre juntos conosco para participar dessa aula, nos auxiliando, aprendendo e ensinando, né? Que nós possamos pôr em prática o que vamos aprender hoje. Oxalá conseguimos absorver o máximo possível do ensinamento para a gente colocar no nosso dia a dia, né? Na nossa vida e dos nossos futuros servos, né? Que Deus abençoe nós nessa aula e que possamos estar todo mundo bem para poder digerir tudo que foi ensinado. Que Deus abençoe a todos nós, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode começar? Pequenos anéis de energia pura, raio cristal. A sintonia do amor é algo que satisfaz o ser por completo. Submersos em estados de alopatia terrena, muito difícil emergir tal energia duradoura em espaços tão conturbados por mentes sufocantes. É viver em uma incineração constante, devido às formas que criam através das mentes predominantes deste órgão. A energia pura do cristal é utilizada de variadas formas. Uma delas é em pequenos anéis sutis de energia que emerge do ambiente revigorante, se atrelando aos seres que ali se dispõem, para que se equalize e alguma construção se faça. A doce e eterna vibração que ocorre neste estado de êxtase proporciona construir as mais variadas formas de energia, que podem ser utilizadas em operações de difícil restabelecimento da lucidez. Verdadeiros operários do Senhor Criador, com uma cota exata de tal energia, partem em resgate de irmãos que na penumbra se encontram, distanciados de si mesmos, vivendo um verdadeiro cortejo ilusório, sem o reconhecimento do estado que transita. Tal energia serve para estabelecer um choque energético, revigorando algum sentimento que está sucumbido dentro de cada ser. Muitos, ao contato de tal energia, não resistem, perdem os sentidos e entram em estados de variação mental, sem reconhecer a si mesmos. Muitos outros acabam fugindo em alienação, não aceitando ajuda, prevalecendo o estado de putrefação que tais mentes enfermiças criaram. Acabam se condicionando a uma guerra com tal energia, não se permitindo o contato, mas a repulsa do mesmo. Os anéis de pura energia, criados em ambientes purificadores de amor, quando penetram em tais seres, mostram um quadro ligado a arquétipos de nosso Mestre Jesus, como um filme introduzido em tais mentes, com a figura do Nazareno pregando as virtudes do Criador. A energia é tamanha que acabam despertando da letargia que se encontram, dissolvendo os padrões ilusórios e partindo para um outro processo de evolução. Realmente, essa é uma energia muito difícil de resistir, devido ao alto grau de amor inserido nos anéis, necessários para mudar as
condições de muitos irmãos caídos, aprisionados a padrões do passado, que não encontravam forças para mudar tal situação. Nosso Senhor Criador sempre utiliza formas variáveis de acalentar os filhos resistentes, perdidos do rebanho das ovelhas mansas. Sempre oferece espaços dentro dele para esse acalento, utilizando uma das armas mais poderosas, a energia de puro amor. Eu gostaria que você explicasse, Vera, um pouquinho de arquétipos, por favor. Os arquétipos são formas, figuras mentais, tá? O nosso cérebro, a nossa mente, ela é formada de figuras, certo? Figuras mentais. E qual é o arquétipo de Nosso Senhor Jesus Cristo? Começa a aparecer a figura, para você reconhecer através daquela figura o que ele fez, o que ele é, o que significa, entendeu? Então, é assim, você olha aquela figura ela vai transmitir para você um significado, tá? Então, a nossa mente reconhece isso. Tá? É como se a gente estivesse fazendo uma leitura de algo que é traduzido pela nossa mente. Entendeu? A gente acessa a energia dessa figura, mais ou menos isso? No caso que está aí no livro, você vê que ele trabalhou com esse raio, né, com o poder desse raio aí cristal, que ele chama, né? Aquele raio prata, né? É bem cristalino. E você vê que ele é formado com um sentimento de puro amor, e ele coloca nas formas como se fossem em anéis, né? Anéis de pura energia, que você vai saindo, assim, de um para o outro, né? Você sempre vai um atrás do outro, como se fosse aqueles desenhos que vai, aqueles anéis que vão, né, de pura energia, que vai englobando um ao outro, assim. Como se fossem aquelas ondas sonoras, sabe? Que aparece, assim, desenho, aquelas... Então. E aí ele, através desse amor, ele trouxe o arquétipo de Jesus. Não é que ele trouxe Jesus Cristo. Ele trouxe um arquétipo que era a própria figura do Nazareno, né? Fazendo determinada tarefa lá que ele costumava fazer. E o que aquela figura transmitia para ele? Entendeu? Não precisou falar. Através do desenho, né, da imagem, né? É transmitido esse amor aí para esses espíritos que são bem rudimentares, né? Estão num estado muito grande de inferioridade. Então, eles utilizam recursos para poder resgatá-lo. Entendeu? Entendi. Então, esses anéis de energia, quando a pessoa está com baixa vibração, está bem, vamos dizer, bem difícil, essa energia vai quebrando
esse difícil, vai transformando aos pouquinhos, conforme ela vai se abrindo? A gente fala assim, a espiritualidade, ela usa recursos que são além da nossa imaginação, né? A gente conhece as salas que a gente estava estudando ontem lá no centro sobre as reuniões mediúnicas. A gente estudou o livro Nos Domínios da Mediunidade, acho que é o capítulo 8, né? Psicofonia Sonambúlica, e o qual a Celina era uma médium de amor extremamente puro, né, assim, para com esses irmãos, e ela acolheu um espírito extremamente rudimentar, há mais de 200 anos, que ele escravizava negros e fazia umas coisas bem, bem ruins, né? E ela, com o amor dela, conseguiu quebrar aquele espírito. É como se ela fosse uma onda magnética aí de puro amor, ela mesma, né, emitia isso dela, né, aquela luz, aquela luminosidade, é como se ela fosse um cristal mesmo, um cristal de puro amor, acessa essa energia e transmite essa energia, e quebrou, né, automaticamente começou a montar, ele não conseguia falar, ele não tinha argumento, ele não conseguia abrir a boca, né, ele ficou sem ação, assim, ele falou muito pouco, apesar de estar sofrendo, de estar numa situação extremamente difícil, né, então, qual o tipo de arquétipo que a gente pode dizer que foi utilizado ali pela Celina? Um arquétipo de mãe, né, porque ela acolhia todo mundo, então aquela figura materna, aquela figura de acolhimento, aquilo lá fez com que ele não conseguiu resistir e se dobrou, né? E se deixou levar. Vários tipos de situações, né? De recursos que a espiritualidade utiliza. Ela não utiliza um tipo apenas de recurso, ela utiliza vários tipos de recurso ela utiliza para poder resgatar irmãos que estão em condições difíceis na evolução. Entendeu? Então, o arquétipo é isso, é uma figura, uma imagem que você olha e você já te leva para um setor aí. Então, a sua mente, ela lê, né? Isso daí não é com palavras, mas é com figuras. Entendeu? Entendi. Acho que podemos seguir, né? Ô, Vera, só queria acrescentar o cristal que eles falam aí, só para a Rosana ficar bem ciente também, que é o prata que a gente usa lá, tá? Entendeu? Uhum. É isso aí, ele é bem forte. A energia do prata é bem forte mesmo. É extremamente forte. Você vê que como se fosse puxado de uma essência cristalina, né? A gente pode usar o termo prata ou cristal, né? Qualquer um dos dois. Quando coloca o prata ou o cristal, chega até a bambear as pernas. Tão forte que é, viu? Pois é, vamos seguir então? A potência do raio rosa no processo de reversão. A fragilidade da alma humana traz aspectos desiguais no mecanismo de ascensão. Uma alma criada perante a fragilidade das características decorrentes de todas as vivências, muitas vezes adere comportamentos equivocados, o que fica marcado dentro dela mesma.
aguardando um retorno por outro meio de ação para resolver a questão. O raio rosa contribui para tocar na profundidade de cada alma fragilizada, devido a essas citações, trazendo um lampejo dormente de um bem-estar inexplicável, que a coloca em uma marcha produtiva, contribuindo assim para sanar algumas manchas oriundas deste passado extirpador. Ligada a um sentimento puro, traz como fonte maior o amor que acaricia e reverte, direcionando sentimentos elevados, capaz de cobrir uma multidão, em um único relance sem diferenciações. Trabalha no íntimo de cada coração oprimido, que deseja romper com paradigmas passados, mostrando espaços vazios que precisam ser preenchidos para voltar à rota evolucional, atingindo orbes distantes, pois a marcha evolucional não pode parar. A doçura de tal cor reverte processos qualificados de difícil compreensão, pois é puro sentimento enobrecido que é introduzido dentro de cada coração desesperançoso, modificando a conduta milenar que predominava, fazendo enxergar que muitas situações precisam ser alteradas para uma melhor forma de vida. Esse raio ampara os caídos e desajustados, mostrando uma outra fase da vida, fazendo perceber que o sol de todas as manhãs é necessário para que a vida continue em um processo de ascensão, pois predomina o desejo de nosso Criador, trabalhando sempre para que todas as forças existentes tenham uma potência cada vez mais elevada, contribuindo para a transformação dos mundos, das galáxias, dos universos, etc. Todos podem abrir o coração para que esse raio se introduza, pois é dessa forma que as transformações se iniciam. Necessário se faz que cada ser aceite essa ajuda e se abra para tal processo, pois o amor deste raio, quando bem recebido, modifica o ressecamento de qualquer sentimento conturbado, elevando a criatura e disponibilizando meios de ação, para que ela continue sua subida rumo ao Criador. Mais uma vez está falando aqui da importância de se abrir para receber, né? Igual já foi falado a semana passada. Acho que parte mesmo de cada um de nós se abrir para poder receber a cura, né? E tem que ser uma abertura concreta, né? Não adianta você dar a boca para fora, não adianta. Você tem que sentir isso. Você tem que se viver, você tem que se transformar, né? Porque falar é fácil, né? Mas se abrir realmente para isso, é você viver aquilo, né? Respirar. Aceitar, né? Aceitar a doença, entender ela, né? Isso, aceitação. E esse raio, ele cuida muito também, que ele fala aí, desses problemas relativos a... Porque, na verdade, tudo tem a ver com quando você se fecha, né? Que cria o quê? Depressão, uma angústia, cria uma desmotivação, né? Você se vincula a coisinhas lá do passado, você para no tempo, né? Você não sai daquela situação, né? Então, ele atua também, né?
nessa área, e muito bem, né? Porque esse raio rosa, ele está muito ligado ao coração, muito, muito, né? Então, uma das funções dele, porque é várias funções, uma das funções seria isso, né? Para quebrar o gelo, dar uma quebrada no gelo. Certo? É isso, seu Hans? É isso mesmo. A pessoa que vai fazer a cromoterapia, ela tem que ser que nem a mesma coisa que tomar o passe. Se a pessoa não se abrir, não tem efeito nenhum. Com a água, a mesma coisa. Se a pessoa for lá e não acreditar no remédio que é colocado na água, não vai fazer efeito nenhum. Eu acho que todo tratamento tem que ser, a pessoa tem que se abrir para receber, né? A pessoa que se abre, a gente sente a vibração dela. Quando a gente está aplicando o passe, a gente sente. Quando a gente está fazendo a cromoterapia, a gente sente que a pessoa está vulnerável a receber o passe. E automaticamente a pessoa, na mesma hora, melhora. E tem pessoas que têm um pouco de resistência, a gente sente que vai lá por ir, né? Então não é assim. A pessoa quer sentir o quê, né? Se a pessoa não ajudar, até o remédio que o médico passa. Se você for tomar o remédio e falar, não vai fazer efeito, não faz mesmo, né? Você tem que tomar achando que aquilo vai melhorar. E depende da cabeça de cada um, né? Entendeu? E é um trabalho que dá muito resultado, mas depende muito de quem vai receber. Se a pessoa ficar bloqueada, não tem como, né? Mas é isso aí, eu acho que as pessoas que procuram a cromoterapia, você vê que lá o resultado é imediato, a pessoa sente um alívio imediato. Então, precisa ter consciência disso, né? Eu acho que alguns ficam meio bloqueados, né? Outros não. Outros até se sentem bem, nem precisa passar mais, mas continua querendo ir porque é um bem-estar, uma coisa inexplicável, né? Isso que é gostoso também, quando a pessoa se permite, né, receber a energia, né? É isso aí. É isso aí. Continua, Rô, por favor. Os raios na composição dos 7 corpos principais. A natureza humana, neste ciclo de evolução, é composta de 7 corpos principais, acrescidos dos corpos auxiliares, que são agregados a cada corpo principal. Cada corpo principal é fundamental que ele esteja em equilíbrio com as forças que o operam a composição do mesmo. Para que isso ocorra, é segregado partículas da composição de cada raio, para que atuem girando como uma esfera colorida. O corpo carnal. O primeiro corpo da escala em ação utiliza fragmentos do raio rubi, que faz o contato com o material do planeta em questão. Este raio liga-o à densidade do planeta, manipulando as forças elementares para que estejam em participação direta com este corpo, em todas as atividades dos mesmos. O corpo energético etéreo. O segundo corpo em ação movimenta a energia do corpo físico sintetizado com fragmentos do raio amarelo, adquirindo uma coloração alaranjada. Este corpo está em constante parceria com o físico, modificando a estrutura celular do mesmo, conforme a ação recebida dos elementos nas suas constantes variações. O corpo energético astral. Conhecido como um corpo atrelado com os níveis de experiência que cada ser possui, está em constante ligação com o corpo mental e o corpo etérico. É um corpo que utiliza o raio amarelo.
distribuindo alterações do lado emotivo do ser para os dois corpos que está atrelado. Está ligado à energia primária do planeta, aquele que é composta com a energia do mesmo, devido ao nível emocional de cada ser. Neste campo existem muitas variáveis, despigmentando a coloração amarela para os níveis de outros corpos que estão atrelados a este, como, por exemplo, o corpo dos desejos, das sensações e etc. O corpo energético mental está dividido em dois setores. O primeiro está ligado ao corpo astral e o segundo está ligado ao corpo búdico. A primeira camada do corpo mental inferior é composta por um conjunto de forças atreladas ao raio verde. Este raio auxilia na reversão da nomenclatura dos arquétipos que compõem tal corpo. Está em constante atividade, mesclando o conteúdo do corpo astral, encontrando dentro de si as ferramentas que estão disponíveis para a resolução de qualquer questão. A segunda camada do corpo mental superior faz parceria direta com o corpo búdico. É um corpo que utiliza fragmentos de raios verde e azul, devido ao alto grau de expressão que trabalha. Ele está ligado às ondas energéticas de dimensões superiores, iniciando a construção dos corpos superiores, onde cada ser habitará de forma consciente conforme a escalada. O corpo energético búdico é composto por ondas fragmentadas do raio lilás, operando em alto grau de frequência, carregando em si conteúdos de uma consciência amadurecida, conforme as experiências que trouxe na sua trajetória evolutiva. O corpo átmico ou espírito vibra na frequência do puro cristal, como resultado de toda a magnitude que conquistou. Faz parceria direta com o Criador. Este corpo está em frequências elevadas, mas para que esteja com total consciência, precisa a sintetização de todos os outros corpos que está atrelado. A isso chamamos de evolução, em parceria direta com os seres superiores que estão ligados a cada ser em questão. Bastante coisa para você explicar para nós, velho. Aí você vai indo de um por um, né? Vamos lá. Então, ele dividiu aí os 7 principais corpos que nós temos. Mas a gente sabe que a gente tem mais que isso. E ele ligou cada cor a um corpo, né? O que me chamou muita atenção é o corpo físico, né? E é o vermelho. E o vermelho serve para quê? Dissipar energia? Não entendi, Kátia. Dissipar energia densa, né? Dissipar. Dissolver, né? O problema é quando ela sai na raiva. Então, é isso aí. A gente está tão atrelado à raiva, essas coisas todas, e por isso que ele liga o corpo físico com o vermelho, né? É o raio mais
O vermelho é bem forte, o rubi, no caso, né? É bem forte, né? Vermelho e rubi ali é a mesma coisa, tá? Lembra que ele trata o seu Hans, quando coloca vermelho, para que serve, seu Hans? É isso mesmo, né? Para queimar essas energias que não são boas, né? E, e tem casos que ele pede para ir bem rápido, porque senão acaba prejudicando as outras células, as energias boas que tem. Então ele fala rápido, né? Tem casos, né, que demora mais um pouco, outros não. Depende muito do estado da pessoa, né? Mas às vezes ele fala assim, vamos queimar um pouco, porque Isso. nós tá meio brabo, né? Entendeu? Então, para ver. Rápido, às vezes bem Física, rápido. Né? Tem casos que ele também já não pode mais, porque a pessoa não tem mais isso para queimar, né? Entendeu? Então, mas é porque pôs muitas vezes energia vermelha e depois não é para pôr mais, porque não precisa, né? Que a pessoa tá... Sim, mas é que a energia vermelha, ela tá ligada realmente com o físico, né? Com o físico. Sim, As outras cores, ela já tá ligada com os outros corpos. Então, quando você tá colocando a cromoterapia, ela já tá agindo nos outros campos, né? Campo emocional, campo, né? Tudo isso aí. Ela tá agindo nisso. Embora a gente não consiga ver, né, em detalhes, mas é dessa forma. Então, aí ele explicou direitinho, né? Ele joga, cada cor tem a sua função, está ligada com um corpo. Você vê que ele coloca a energia do cristal, o prateado, com o último corpo nosso, né? Interessante, né? É o nosso último corpo, que no caso é o espírito, né? O corpo, a consciência, né? O nosso espírito, a consciência profunda que está se formando, então ela já está se formando assim. Por que a gente fala se formando? Porque nós ainda somos imperfeitos, né? E no corpo do espírito, ou corpo, ou a consciência, né, profunda, ela é feita apenas de virtudes, né? Ela não tem defeitos lá dentro, né? Então, como a gente não tem ainda todas as virtudes, né? Dá para contar nos dedos as virtudes que a gente tem, não é assim? Então, o nosso espírito falta muita virtude, mas o que tem lá está na condição de prata, de cristal, de cristalina, né? Quando aquilo for amplo, né? Amplo, nós vamos nos unir a essa consciência, nós vamos nos tornar essa consciência pura, e todos os nossos corpos vão se fundir nessa consciência. Mas isso vai demorar muitos milênios ainda, né? Muitos milênios. Mas o interessante é a posição do raio que está lá, né? Para ver como ele é poderoso e puro, né? Entendeu? Entendi, sim. É que esse último corpo que ele fala que a gente vibra na frequência do puro cristal, né? Foi falado do cristal, esse é o último corpo. E quem é que consegue imaginar o que é isso? Eu não consigo, não. A gente não consegue. A gente não consegue. Tá longe. Tá longe, que a gente está muito atrelado ainda esse mental inferior judia, viu? Então, os arquétipos que estão lá, né? Aqui está dizendo que é os arquétipos, né? Quais tipos que a gente se liga? Tá tudo lá registrado. Aí você começa a sentir uma coisa que você não sabe de onde está vindo. Sei lá. Pode estar vindo de informação.
Oi? Pode estar vindo de dentro ou de fora de nós. Então. O tempo todo. É o tempo todo assim. Por isso tem que se conhecer mesmo, né? Para começar a distinguir o que é meu e o que não é. Se conhecer e também saber rebater tudo isso, né? Oração, oração, evangelho. E assim você vai conseguindo amenizar a situação, você vai aliviando, você vai encaminhando, você vai modificando, né? O que está ali, o que está no seu entorno. Pois é. Não tem outro caminho. Não tem não. Não tem não, adianta espernear. Não tem não, só esse. E parar agora não é uma opção, né? Parar agora é uma desistência que vai ter consequências bem severas, né? Para nós mesmo. É perder, talvez, a grande oportunidade de refazer o caminho e voltar e seguir pela porta estreita, né? Certo? Continua? Certo. Então vamos. O raio rosa, sintetizado na agregação dos corpos humanos. Dando continuidade na composição dos 7 principais corpos do ser humano, o raio rosa é aquele que agrega todos os fragmentos dos demais. Depois de todos estarem concluídos e em plena atividade, o raio rosa vem e sintetiza todos, ou seja, preenche com sua potência amorosa, para que todos os sistemas estejam funcionando em perfeita ordem. Ocorre que no decorrer da evolução da raça humana deste planeta, os seres distorceram a coloração dos raios, através da forma de pensar e agir, disponibilizando uma cadeia sequencial violenta em atitudes, ocasionando uma problemática no ciclo de sua evolução. Todas as ligações estabelecidas dos raios em cada corpo aderem aos fundamentos superiores, levando cada ser a um direcionamento salutar, quando bem compreendido. Muitas vezes, as atitudes inadequadas, devido às escolhas, deturparam o teor energético de cada raio, perdendo a estabilidade funcional, acarretando energias desiguais, com sérias anomalias genéticas. Esse comportamento humano ocasionou sérias catástrofes no processo da evolução do ser humano, abrindo caminhos sugestivos que o levaram a um grande vale, onde muitos ainda se encontram no mesmo. Necessário entender que a predominância das parcelas oriundas dos raios devem ser potencializadas em seu uso e não desvitalizadas pelo processo de usurpar o mesmo. Se os seres aderissem os pequenos sinais que cada raio fragmenta em seus corpos, seria suficiente para que nova rota evolucional se abrisse, onde o caminho se tornaria leve e cheio de vigor, pois nosso Senhor Criador está no comando, mas não pode alterar a frequência que cada filho escolheu para sua evolução, pois seria interromper o processo de despertamento do mesmo. Porém, nada foge de seus olhos,
pois ele tem a aderência de tudo que ocorre em sua criação. Jamais esteve fora do controle, deixando seus filhos à deriva. Acolhe a todos em seu berço de amor, introduzindo a frequência do raio rosa, modificador de sentimentos, pois é um raio que usa táticas de revigorar a essência inicial depositada dentro de cada filho, desde o momento da criação da mônada. Este raio, com que seja sentido o pequeno lampejo da essência divina que existe dentro de cada ser, para que o mesmo modifique a frequência da sua evolução, como um filho pródigo que reconhece a verdadeira paternidade, voltando para a sua verdadeira casa. O raio rosa ajuda bastante aí, ele vai ajudar, tá falando aqui da mônada que tem dentro da gente a despertar, né? Seria isso? Isso também, né? É como se ele estivesse ali dentro, esperando um momento certo de você entender isso para poder entrar em ação. Não é? Pensou? A gente recebe. Eu estava pensando, a mônada criada, ela já é criada dentro dessas frequências, né? Você vê que ela, no caso, ela carrega tudo em latência. Quando é tudo, né? Então, por isso que nós despertamos aos poucos, lentamente, né? A gente vem despertando, e com a gente tudo que está dentro de nós, né? Acompanha esse despertar. E ela tem esse poder de alterar, né? De dentro para fora. Interessante, né? Eu achei bem interessante esse raio rosa. Conforme vai se abrindo, a pessoa vai se abrindo, vai recebendo, essa mônada, ela também vai se abrindo, ela vai sendo despertada. Assim, a gente não tem que desenvolver o amor incondicional? Todos nós, né? Sim. Então, e esse raio não está ligado muito com o coração? Sim. Então, automaticamente, quanto mais você chega perto do amor, isso mais vai se acendendo, vai se transformando num raio lindíssimo, que a gente começa a exalar de nós para com os outros. Chico Xavier tinha perfume de rosas, não é? Sim. Então, o que você acha que é isso? Exalava amor. Exalava amor, exatamente. Com certeza o raio rosa dele devia ser muito ativo, né? Ao ponto de ter o cheiro de rosa. Um dia a gente chega lá, né? Um dia a gente acerta a porta. Lembrei aqui da história, não adianta passar perfume. Pois é, né? O Menedi tá rindo aqui. Não adianta passar perfume, não, que o cheiro não vai sair.
Tem que ser de dentro para fora. Então, tem que exalar o cheiro bom de dentro para fora. Então, não adianta passar perfume. Então, é por isso que não adianta, se você está fedendo de dentro para fora, vai passar perfume, não vai conseguir tirar esse cheiro. Não é? Não é, seu Lance? Ah, Vera, com certeza, viu? Com certeza, viu? Mas é uma coisa muito bacana, né, do Chico, né? Todo mundo, eu nunca tive lá, mas o pessoal falava que ia chegando na sala, sentia aquele cheiro de rosa dele. Era uma coisa fantástica, né? E sem falar da energia, né? Se a gente chegar lá um dia, né? Que maravilha, né? Mas temos que trabalhar muito para isso, né? Ser bastante disciplina e o exemplo foi dado para nós aí, né? Entendeu? Um homem simples como era Jesus, né? Bem simples, humilde. O Chico também era um homem bem simples, bem humilde e exalava um cheiro, né? Então, isso é para servir para todo mundo, né? Que não é ser rico de dinheiro que você vai colocar esses perfumes caríssimos que você vai mudar o seu cheiro. Não vai, não, entendeu? O que vai são atitudes, né? É muito interessante, muito bacana isso, para a gente prestar bem atenção no que a gente pensa, no que a gente faz, né? Acho que é por aí. Eu lembrei agora de uma historinha aqui do Chico, quando o Divaldo novinho, né, foi lá conhecer o Chico, então ele foi várias vezes, né? E uma das vezes o Divaldo começou: Chico, mas que cheiro gostoso de rosa que tá no ar. Aí o Chico falou: ah, deve ser das rosas lá de fora, né? Ele deu uma enrolada, né? Não foi nesses, né, com essas palavras, mas é mais ou menos isso. Aí depois, nossa, Chico, agora é cheiro de cravo. Aí o Chico, né, o cravo deve estar plantado em tal lugar, não sei, ou algum, né? Aí eu digo, Chico, é de você esse cheiro? Ele, de mim não, Divaldo. Se eu tivesse cheirando alguma coisa, se você tivesse sentido o meu cheiro, é de tefão. E falou bem assim. Ou seja, é muito humilde, né? Muita humildade, né? Falou que estava cheirando é de tefão e não rosa. É bem engraçado essa conversa dele. Então, quer dizer, Uma demonstração de bastante humildade, porque todo mundo que ia lá falava que cheirava rosa. Aí ele nunca se envaideceu com isso. Não. É uma coisa do Valdo, né? Uma amiga minha foi e falou, chegou falando, Vera, 100 metros de distância, o homem cheira rosa. O pessoal falava mesmo. Você chegava perto e já sentia o cheiro de rosa. Você imagina, que tamanho de raio rosa é esse que tem nele? Puro amor, exalta, até a gente chegar lá, hein? Um dia a gente chega, né? A natureza não dá salto, né? Começar devagarzinho. Eu acho que o exemplo foi dado, né? De como conduzir as coisas, né? Que ele, você vê, o que ele ganhou de coisas, né? De coisas materiais, ele nunca se apegou em nada daquilo, né? Até ontem a gente falou lá que ele tinha 2 ternos, roubaram um, né? E, deixa lá, a pessoa que roubou tá precisando, né? Isso é um desapego, né? O dia que a gente chegar nesse estágio aí, a gente começa a cheirar um pouquinho melhor. Mas para chegar na rosa vai demorar mais um pouco. Não é verdade? Primeiro a rosa tem que cheirar no nosso jardim. Enquanto ela não cheirar no nosso jardim, não tem jeito, né? Mas tá bom, a gente tá semeando, né? Uma hora ela nasce, dá um botãozinho, né? Até chegar lá. Tem tantas lições para a gente aprender ainda, né?
Lição da paciência, lição da tolerância, lição do perdão, lição do auto-perdão, da compaixão, da resignação, da obediência, né? Quantas lições a gente tem ainda pela frente para chegar no canteiro de rosas, né? Eu acho que é isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Rosana, Cléo? Não, vocês falaram tudo. É isso aí mesmo. Como diz a Rosana, é isso tudo e mais um pouco. Michele? Eu tô quietinha aqui, anotando as coisas no meu caderno, só absorvendo e viajando no cheiro do Chico. Eu acho que, na minha opinião, né? Na minha opinião, de todas as virtudes mais difíceis da gente desenvolver, o desapego, que a gente está nessa matéria densa, e quem é que não quer uma vida mais próspera, quem é que não quer uma casa melhor, uma roupa bonita, um carro novo, né? A gente vive nessa matrix que leva a gente a isso. E eu acho que a outra coisa mais difícil é a da tolerância. A gente está vendo tanta intolerância, mas assim, é desde que de pequenininho, né, do bebê, a gente já vê intolerância, né, no bebezinho. Quando ele faz birra de algo que acontece que ele não quer, já chora, já briga, já. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito isso mesmo, porque vem na gente, é intrínseco, né? E mudar esses paradigmas não é fácil, é um retrabalho, é a gente se retrabalhando todo dia. Mas eu tô aqui quietinha só absorvendo a aula de vocês, viu, gente? É isso aí, todos nós vamos absorvendo de pouquinho, né? Aos poucos a gente chega na rosa. Então tá bom, acho que é isso. Podemos encerrar hoje? Cléo, quer fazer a prece de encerramento? Farei, eu estou falando com o microfone desligado. Então vai. Então, vamos agradecer mais uma vez a oportunidade desse aprendizado, que possamos assimilar as lições, praticar no nosso dia a dia, procurar evoluir um pouquinho mais. E vamos também aproveitar esse momento para enviar luz, amor, desejar paz a todos os países envolvidos em guerras, a todas as pessoas necessitadas, que elas tenham um amparo, um consolo. E vamos também direcionar aos nossos lares, para que a paz, a união se faça presente entre todos. Vamos direcionar essa luz ao nosso centro educandário, para que todos os internados, desencarnados que se encontram no local, possam melhorar, possam usufruir dessa energia da melhor forma possível. E assim, agradecidos pela noite, pelo nosso dia, gratidão, Senhor, por tudo que nos tem dado,
por tudo que somos, por tudo que aprendemos. Que a sua paz, a sua luz esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus, e graças a Jesus. Graças a Deus.